quinto ano, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós iremos corrigir as atividades de ciências, tanto do livro quanto do caderno. Então peguem o material de vocês e acompanhem o vídeo. Logo após as nossas correções, nós iremos dar continuidade ao nosso conteúdo falando um pouco mais sobre os animais. Turminha, então vamos lá. Vamos começar a correção das nossas atividades do livro de ciências pela página 66. Abram um livro e me acompanhem. Número 1. Como são chamadas as mudanças de estado físico da água descritas a seguir? Letra A. Ocorre quando a água de rios e oceanos passa do estado líquido para o gasoso. Essa mudança de estado também acontece na transpiração das plantas. Qual que é? Vaporização. Letra B. Ocorre quando há o derretimento de gelo presente no topo das montanhas e nas geleiras, quando a água passa do estado sólido para o estado líquido. É chamado de fusão. Letra C. Acontece quando o vapor de água passa para o estado líquido, como na formação das nuvens, é chamado de condensação. Número 2. Em janeiro de 2019, partes das quedas d'água das cataratas do Niágara, na fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá, congelou por causa das baixas temperaturas. Observe a imagem ao lado. Como é chamada a mudança de estado físico em que a água passa do estado líquido para o estado sólido? Solidificação. Número 3. Converse com os colegas e o professor sobre a importância da vegetação do ciclo d'água. Quando retornarmos, todas essas atividades em que pede, converse com os colegas, converse com o professor, dê a sua opinião, discuta sobre esse assunto, enfim, todas essas atividades, quando retornarmos, nós iremos falar um pouco mais sobre isso, ok? Então vamos para a página 67, número 4. Observe a charge ao lado com base na leitura da charge e considerando as informações obtidas ao lado desta unidade, explique por que o personagem está sentindo tanto calor. Bem, essa é uma resposta pessoal, mas, esperamos que vocês entendam que é pela ausência das árvores que foram cortadas pelo próprio homem, O homem fez aí uma devastação e agora ele sofre as consequências de seus atos, tá? Mas aí você vai elaborar sua própria resposta com base nisso que a gente acabou de falar. Número 5. Assinale as medidas que contribuem para a diminuição da temperatura em uma cidade com grande urbanização. Recuperação e preservação de nascentes, arborização de ruas, tá? Muitas cidades industrializadas, cidades grandes na área central têm feito isso, Plantado muitas árvores nos canteiros para diminuir um pouco aí o calor, Número 6. As enchentes são formadas quando o vazão de água se torna maior do que a sua capacidade de escoamento e de penetração no solo. Levando os rios ou córregos a transbordar e a invadir os ambientes no entorno de suas margens. Converse com os colegas e o professor e cite algumas interferências humanas que aumentam as chances de enchentes em cidades. Então, como eu disse anteriormente, nós teremos a oportunidade de falarmos sobre esses assuntos. Mas se você quiser, você pode registrar no caderno algumas dessas interferências, ok? A número 7 nós não iremos fazer, Eu já avisei num cronograma aí que todas as atividades, por enquanto, do caderno de criatividade e alegria, nós não iremos realizá-las por enquanto, tá bom? Então, agora vamos para a página 73.
Na página 73, nós já vamos falar um pouco mais sobre os animais, tá? Aí falando sobre a classificação, os grupos, né, dos vertebrados e dos invertebrados. Número 1. Qual é a estrutura corporal presente nos animais vertebrados que os diferencia dos invertebrados? A presença da coluna vertebral. Número 2, complete as frases. Letra A. Animais como o grilo, a aranha e o caranguejo fazem parte do grupo de invertebrados chamado artrópodes. Letra B. Os anelídeos são invertebrados que respiram através da pele. Alguns podem viver na água, mas muitos, como a minhoca, vivem em ambientes terrestres. Letra C. Algumas espécies de moluscos têm o corpo protegido por uma concha calcária. Lulas e lesmas são exemplos de animais que fazem parte desse grupo, apesar de não terem concha. Letra D. Os cnidários produzem uma substância urticante que pode causar ferimentos graves quando os tocamos. Letra E. As esponjas do mar pertencem ao grupo dos poríferos, invertebrados aquáticos que vivem fixos em estruturas submersas, né? Muita gente às vezes nem sabe que são seres vivos, tá? Número 3, aí já é resposta pessoal, ok? Aí na correção será feita individualmente, tá bom? Então agora, após a correção da página 73, nós iremos para a página 77. Continuando a falar sobre os animais, agora nós iremos falar sobre a reprodução, tá? Número 1, complete as lacunas do texto. Peixes, anfíbios e répteis podem se reproduzir de forma ovípara, vivípara ou ovivípara, dependendo da espécie. As aves se reproduzem apenas de forma ovípara. A maioria dos mamíferos se reproduz de forma vivípara, embora poucas espécies, como o ornitorrinco, botem ovos. Número 2, explique com suas palavras. Aqui a gente só vai dar uma sugestão, uma ideia, tá? Explique com suas palavras por que as estratégias reprodutivas são importantes para os animais. Então, esperamos que vocês entendam que são importantes para garantir a sobrevivência dos filhotes. Número 3, também resposta pessoal. Pede também orientação do professor junto com o colega, mas vocês podem realizar aí individualmente, depois fazemos junto, né? A leitura junto, ok? Número 4, observe a fotografia da garça branca grande, faça uma pesquisa sobre os cuidados com os ovos e com a alimentação dos filhotes, depois apresente o resultado de sua pesquisa aos colegas. Então, façam a pesquisa e deixa guardadinho aí, ok? Vamos para a página 80 para a gente finalizar a correção das atividades do nosso livro. Número 1 da página 80. Os largatos citados no texto fazem parte do grupo dos répteis. Escreva outros 3 animais que fazem parte desse grupo. Então, após a leitura do texto, vocês irão fazer, vocês já realizaram, né, as atividades, agora nós iremos corrigi-las. Respostas possíveis: a tartaruga, jacaré, lagartixa, jabuti, cobra, entre outras, tá? Número 2, explique com suas palavras. Letra A, por que o aquecimento global é uma ameaça aos largatos? Então, espera-se que os estudantes respondam que o aumento da temperatura fará com que os largatos passem mais tempos escondidos, sem conseguir buscar alimento, nem reproduzir ou servir de alimento para outros animais, tá? Então, elabore sua resposta diante disso. Letra B. O que o ser humano pode fazer para diminuir o aumento da temperatura e reduzir os problemas causados por ela? O ser humano deve reduzir emissões de gases
que causam o aquecimento global, veículos, né, motorizados, reduzir a produção de lixo, economizar água e energia, consumir menos alimentos industrializados, evitar também comprar produtos que tenham muitas embalagens, tá? Porque depois para descartar aumenta ainda mais, né, o lixo. Número 3. Além do aquecimento global que prejudica a sobrevivência dos largados, existem outros fenômenos e ações que têm ameaçado as espécies dos seres vivos. Em grupo, pesquise projetos ou organizações que têm como objetivo recuperar populações de animais ameaçados de extinção. Faça uma apresentação para a sala que contenha os seguintes pontos, tá aí. Pessoal, não é para vocês deixarem de fazer essas atividades, tá? Vocês irão fazer, não é possível apresentar em sala por enquanto, fazer junto com os colegas, mas não é para deixar de fazer. Depois a gente aborda esse assunto juntos, ok? Agora vocês irão pegar o caderno e nós iremos começar corrigindo uma atividade em folha enviada com data no dia 3/6, tá? Falando sobre as plantas, tá bom? Então vamos lá. Número 1, nomeie cada parte da planta e escreva sua função. Então nós temos flores, dão origem aos frutos, folhas responsáveis pelos processos de fotossíntese, respiração e transpiração, raiz responsável por absorver do solo os nutrientes e água do solo também. Caule, responsável por conduzir água e nutrientes para a planta. Fruto, responsável por guardar as sementes. Sementes, responsável por dar origem a novas plantas, ok? Número 2, aí já é resposta pessoal. Você vai elaborar perguntas para encaixar com as respostas aí que já estão na cruzadinha, ok? Continuando, nós temos ainda uma atividade com data do dia 24/6 que eu também pedi para realizar no caderno, tá? Então vamos lá. Número 1, o que é habitat? Área ecológica ou ambiental que é habitada por uma determinada espécie de animal, né? Um grupo de animal, eles vivem naquele ambiente ali, é o habitat natural deles. Número 2, o que são animais aquáticos? São os animais que vivem na água. Número 3, o que são animais terrestres? São os animais que vivem na terra. Número 4, como chamamos o conjunto de animais que vivem em um mesmo habitat? Fauna. Número 5, classifique o ser humano de acordo com as classificações apresentadas no livro. Os seres humanos fazem parte do grupo de mamíferos. Qual é a principal diferença entre os animais vertebrados e invertebrados? Falamos disso agorinha mesmo, né? A presença da coluna vertebral. E aí, na número 7, eu pedi que você fizesse uma atividade, né? Depois recortar e ir dobrando como se ficasse no formato de uma sanfoninha, né? Então, aí já é resposta pessoal também. Agora, turminha, então agora que nós já realizamos a correção das atividades, nós iremos dar continuidade estudando o conteúdo que está presente nas páginas 81 a 83. Então acompanhe o vídeo. Que nós terminamos a correção das atividades, tanto do livro quanto do caderno, nós iremos continuar os nossos estudos. Agora eu quero que você deixe o caderno um pouquinho, pegue novamente o seu livro e abra na página 81. Na página 81, nós vamos falar um pouquinho sobre os seres vivos e o fluxo de energia na natureza, né? O equilíbrio que eles provocam na natureza e, diante disso, não tem como deixar de falar da cadeia alimentar, tá bom? Então, já pegaram o livro aí? Já abriram? Então, vamos fazer a leitura junto comigo, me acompanhe. Página 81. Os seres vivos e o fluxo de energia na natureza.
Para se alimentar, os seres vivos dependem de elementos do ambiente e de outros seres vivos. É por meio da alimentação que plantas e animais obtêm a energia de que necessitam para viver. Então, através da própria natureza, né, que eles vão obter tudo o que eles precisam. Todos os seres vivos desempenham um papel no processo natural que mantém o fluxo de energia na natureza e podem ser classificados em 3 níveis tróficos. Os produtores são os seres vivos que produzem o próprio alimento por meio da fotossíntese. As plantas e as algas são os principais representantes desse nível. Os produtores servem de alimentos para outros seres vivos. Os consumidores, olha o nome, né? Todos os nomes já nos dão uma ideia. São seres vivos que se alimentam de outros porque não produzem o próprio alimento. Nessa classificação estão todos os animais, tá? Decompositores são seres vivos que decompõem plantas e animais mortos para se alimentarem. Desculpa. As bactérias e alguns fungos desempenham essa função na natureza. Durante a decomposição, alguns compostos são transformados em nutrientes e ajudam a fertilizar o solo, contribuindo assim para o desenvolvimento dos vegetais. Vejam que há um equilíbrio, né? Tem aqueles que produzem seu próprio alimento, tem aqueles que se alimentam de outros e tem aquele que se decompõe servindo também de alimento, né? Página 82, a cadeia alimentar. A sequência na qual um ser vivo serve de alimento para outro chama-se cadeia alimentar. Observe. Na imagem estão representados o produtor, vegetal que produz seu alimento a partir dos nutrientes disponíveis na natureza, o consumidor primário, o esquilo, por exemplo, que está aí, ele come o vegetal. Então, ele é como se diz, o que vai direto nas plantas. O consumidor secundário, a serpente, ela já come o esquilo, né? Então, tá vendo aí? O esquilo come, se alimenta das plantas, as plantas da própria natureza e a serpente do esquilo, tá? Continuando aí. O consumidor terciário, o gavião, que se alimenta da serpente, né? É um ciclo, né? Os decompositores, os fungos e as bactérias microscópicas que se alimentam dos restos desses animais e de animais mortos. Na natureza, tudo se relaciona. Então, se um ser vivo desaparece do ambiente em que vive, ou seja, é extinto, pode ocorrer um desequilíbrio na cadeia alimentar desse ambiente, prejudicando a vida de todos os seres vivos que ali habitam. Página 83. Em todo meio natural há cadeia alimentares. Observe um exemplo de cadeia alimentar no oceano. Viu aí? O ciclo, a setinha mostrando os seres vivos precisam um dos outros para sobreviver. Herbívoros se alimentam das plantas e são devorados por carnívoros, que, por sua vez, também podem ser alimento de outro carnívoro. E quando morrem, todos passam pelo processo de decomposição realizado por bactérias e fungos. Então, na natureza, tudo que existe tem a sua função. Então, nesse vídeo nós iremos ficar por aqui. Vocês irão continuar os estudos em ciências, realizando as atividades da página 84 até a página 87, ok? Um beijo grande, fiquem com Deus.